currículo, há uma barreira de 75 anos para determinados tipos de documentos. E mesmo a proposta do Lula, durante 8 anos, de abrir os arquivos da ditadura, não foi concretizado com toda a efetividade. Ainda recentemente, o presidente da comissão que deveria abrir os arquivos da ditadura que estão sendo armazenados no Arquivo Nacional do Rio, professor da Federal Fluminense, ele renunciou ao cargo. Recentemente, tem pouco tempo que ele renunciou, tem uns 15 dias. Ele renunciou em função de que a sua aluna de doutoramento foi invalidada na pesquisa que realizava sobre o período, porque não poderia consultar a memória do período, tendo em vista que a nossa presidente eleita foi processada e esteve presa no período. E em caso específico do processo relativo à eminente presidente, sobre a doutora Dilma Rousseff, o processo se encontrava retirado do arquivo e sob cuidados especiais do aparato militar dentro de um cofre. A justificativa foi de que não se fizesse o uso político e de chantagem em cima do passado da candidata. O uso eleitoral. É duvidoso que uma pessoa que se dedique à pesquisa pudesse fazer o uso político como arma de alguém que sempre usou e nunca escondeu o seu passado como militante político que honra a defesa da liberdade, pudesse fazer um uso negativo. Eu não vejo tal possibilidade. Vejo mais um cacoete, um hábito de quem dirige uma determinada repartição se apropria da capacidade decisória e se torna impossível você obter qualquer informação sem um consentimento explícito da pessoa. Ela se atribui o direito do segredo, como ele também analisou quando analisou a burocracia no capitalismo. Não acredito que a ordem tenha partido do governo. Não acredito sequer que o grande comando militar do Brasil tenha tomado conhecimento disso. Acredito sim que os oficiais de plantão, sejam eles civis ou militares, se arrogam prerrogativas certas de que não serão questionados. Hoje, os arquivos do Arquivo Nacional estão abertos. A eleição está acabada e os arquivos estão abertos. Mas a qualquer momento poderão ser fechados de novo. Enquanto que, por muito tempo, se soube de toda a história da ditadura brasileira, nos documentos em primeira mão, abertos na Biblioteca do Congresso Americano. As transcrições são livres e estão lá disponíveis para quem quiser consultar há muito tempo. Muito mais tempo do que nós aqui, humildes brasileiros, tivemos a chance de olhar um desses documentos qualquer. A correspondência diplomática que decidiu a invasão de determinados lugares, tudo está lá à disposição para ser lido. Então, a minha pergunta, ela tem esse fundamento de ver que ética é essa que nós estamos pensando, né? E, por outro lado, acho que realmente chegou o momento da gente botar claras o que pensamos sobre ética nas relações pessoais, nas relações institucionais, nas relações políticas. Realmente, talvez seja oportuno debater sobre ética, verdade e política, e assim iluminar os desvãos do poder instituído. Construir a democracia exige esforço incansável de assumir responsabilidade sobre ações e omissões praticadas em nome da sociedade como um todo. Quando assustados com as práticas eleitorais agressivas, os cidadãos cobram comportamentos éticos. Muitas vezes esquecem sobre o cansativo processo de aprendizagem que as normas sociais exigem em benefício da manutenção da democracia. A partir da análise sociológica, se poderia indagar por que as sociedades criam normas que são muitas vezes desobedecidas? Em que condições elas podem se consolidar
e nortear comportamentos efetivamente, em quais elas perdem sentido e significado. A resposta pode estar em dois níveis interligados: as instituições existentes e as relações interativas com os indivíduos. As sociedades necessitam das instituições para funcionarem adequadamente, para continuarem existindo, e se instituem sanções positivas ou negativas sobre comportamentos considerados corretos ou não. Quando o olhar se fixa sobre os indivíduos, a lógica de curto prazo na elaboração dos comportamentos são normas contornadas ou desobedecidas pelos indivíduos que pactuam tendo em vista a proteção dos seus interesses. Não se trata aqui de uma opção pela ética, mas pelos interesses considerados legítimos pelos atores sociais. Se esse tipo de comportamento individual, de curto prazo, prevalecer, sua característica predatória se manifestará em busca de resultados imediatos de curto prazo, especialmente se as normas preconizadas forem de difícil execução. Você pode muito bem pensar, mas eu não me incluo nisso. Não, a gente tem situações, existem situações de vida em que você é obrigado a ter um comportamento ético em determinadas situações muito simples. É aquele guarda que lhe interpela pelo documento que eventualmente não está na sua bolsa e que lhe trará problemas, multa, carro revocado, etc. E que você reserva o dinheiro da cerveja para o guarda. Esse é um comportamento completamente fora da norma prevista. É um comportamento de curto prazo, em que o indivíduo analisa em termos de custo-benefício a sua situação e opta pelo pior, pela prevaricação do servidor público. Há situações em que você impõe um ideal para uma pessoa atingir, mas não materializa as condições nas quais esse ideal deverá ser alcançado ou poderá ser alcançado. Você fala o tempo todo em honestidade de princípios, em observar as condições de preservar a saúde, de atender ao chamamento da sociedade, mas as populações carentes não têm nem segurança, nem saúde, nem escola. Como impedir que os jovens entrem na roda viva do tráfico, se a eles não é oferecido um novo futuro? Não basta somente políticas repressivas e punitivas a nível da sanção maior, da ética maior do comportamento social. Não basta, não vai alcançar, porque no curto prazo o indivíduo vai ter o benefício que trará para ele obedecer à autoridade mais próxima, que é o chefão do tráfico. Então, há coisas que devem ser realmente repensadas. Não é fácil apresentar numa discussão, o que constitui a ética, tendo em vista o longo e prolífico percurso das concepções históricas filosóficas sobre o tema. No âmbito desse debate, circunscrevemos apenas algumas possibilidades para oferecer um ponto de partida. Considerando as possibilidades tão vastas do ponto de vista teórico, óbvio, considerar a ética como a abordagem filosófica dos comportamentos, dos componentes do comportamento humano e os meios para a concepção dos seus fins, sem esquecer que esses comportamentos são demarcados pelas dimensões indissociáveis da representação, do afeto e da intenção que caracterizam o processo de instituição das sociedades e, consequentemente, estão na raiz das regras comportamentais consideradas válidas e legítimas pelos grupos que a constituem. O comportamento ético irá prevalecer quando se estabelecerem relações de confiança recíproca e de cooperação de longo prazo. E tem mais condições de ser fortalecido, organizadas a partir de instituições sólidas, o desenvolvimento daquilo que Weber conceitua como ética da responsabilidade. Simone Weissman, que é um grande intelectual,
um sociólogo e um cientista de pesquisas bem amplas. Ele foi um dos últimos bons presidentes que o IBGE teve. Ele escreveu algo que eu considero muito importante. A política, nesse contexto, é uma instituição peculiar. E sua dimensão ética poderia ser vista tanto da perspectiva do sistema político como um todo, quanto dos quadros políticos enquanto tais. A visão convencional das democracias modernas é que elas são representativas, no sentido de que os governantes são eleitos para agir em nome do povo.